Hoje nós vamos falar o Vitória Minneapolis e tá acontecendo muito piores assim. A respeito dela, ele tá precisando ajuda urgentemente. A justiça dela não foi feita para entender todas as coisas que foi o ano atrás. Ela não passou o recebido. Ela pode ser corrido alguma coisa, mas isso nós descobrimos o que ela tá na perigo. O que está acontecendo com ela é o pai dela. A pai dela quer ver com ela, mas isso ele acusa ela por todo esse jeito há anos atrás. O pai ele fica ligando com a Vitória na Mind Plus, mas várias vezes. Denunciar do pai não funcionou. Eu não conheço ela muito tempo, só conheci a imagem dela trazendo do Hopeless. Eu não sou bom conversar muito bem um assunto. Eu vou mostrando esse do vídeo do Vitória Mind Plus. Tá, eu sou novo, sabe? Eu não consigo solucionar melhores do tipo opções todos assim por as YouTubes fazem investigações sobre piores as pessoas que fizeram muito terrível e para entender as coisas nos seus bem no detalhe vamos assistir no vídeo. Eu não vou conseguir entender as maiores bem por a Vitória na Mind Plus. Vamos assistir no vídeo dela. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mind Blocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Tá, o pai dele é do lado do alguma. É um absurdo ver um pai dela vir à justiça, venha recomendando tratar mal por ela. É óbvio que vai ficar extremamente acusado. É pressão muito mal, provavelmente vai acontecer aqueles que sensivelmente acontecem, mas isso realmente que ninguém liga com a ciência, realmente passa nada, ninguém é sobre essa verdade, então é isso. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou com 11 anos de idade, tá? Obrigação a mãe se ele fosse ligar esse vídeo ligar o polícia, ligar a Suíça, porque tem todos os números bem estranhos. O pai ele pode vir em prisão há 10 anos. A obrigadoria é fazer o jeito, ir na justiça. Por vir o juiz conversar com o pai. Ele pode tratar maldade dessa, mas ele não pode ter vida, somente esse tal abuso. Sabe o que isso vale? Ele pode completamente perder emprego, ele pode se perder o que ele quer na vida. Ele pode perder isto na vida que ele quer consistência por viver no mundo assim. Mas isso, obrigadoria do pai dele, ele vai na cadeira dos 10 anos. Vamos lá então. E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança... Minha Nossa Senhora, mano. Muito absurdo. Isso sim é a cadeia. Isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando
a minha mãe, eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Isso, o pai foi viciado do... Isso é uma tentação, a mesa é possuído do dopamina. Ele possuiu agressivamente. Isso é destruído. Ele ficava, quando eu usava e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com ameaçando ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Vamos falar do tipo assim, a bebida alcoólica. Nem por quem que essas pessoas ficam tomando essas cervejas maluquezas toda hora se fez nocento, fica se vencido dessas daí maluco. Isso aí é muito, muito horrível. Para que isso serviu o pai o Fedora do Mind Plus, você deve ser isso são ações muito grave. A grave as ações pai dela e mãe dela. Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe... Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideias por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se... Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. É o pecador e a cadeira. Para fazer sinceramente ter uma importância, a se focado ou justiça é difícil, cara. Eles não ligam com isso. Para interagir o justiça é a obrigadoria ligar a polícia, trazer a delegacia esse pai e ele tem que ser obrigadoria de prisão. Não tem jeito. Se o pai mamãe é uma pena se morse. O pai, se isso acontecer, é possível dar a chance o pai não por a mãe e Fedora. Ele pode ser processado. Bom, vamos começar. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Isso é correto. Manipulou todo mundo, um homem preso. Foi isso que acusou as prisões do esconderiço. E caso sério, me lembro qual que foi, mas não consigo me lembrar. No momento as pessoas manipulam e outros manipulam assim.
Cara, o Felca, eu vou falar o seguinte, o Felca não faz nada. Felca que ele fez autorizações muito bravo, quebrou a correntes, a livremente das pessoas agotando para fazer as coisas erradicação. O Felca traiu a ciência. Infelizmente, o Felca não está ao lado da ciência. Há decisões que acusavam mostra ciência, as pessoas vinham manipulado do filme, a série, é isso. Eles inventam tudo, animado na vida deles, achar que é feliz assim, sorriso. Cara, eles não querem ouvir. Eles provam que ele tem situações mais incríveis no mundo, achou que é mais versões desta na Terra. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Justiça. Se ele não vai fazer nada absolutamente, ele vai ganhar o processado. Se ele fazer mais uma vez, ele vai na cadeira. É isso. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. A mais interessante é a pergunta a Fidora às pessoas. Para vocês entenderem, as pessoas que não querem saber, eles estão envolvendo as messias para alcançar, para fazer eles não interessar a ciência. Por quê? O mundo é osso. O mundo é osso para fazer canalizações com isso. Eu já vi muitos ofícios, pessoas na marca 666 da cabeça. Isso pode ser isto tem a ver, essas pessoas tá errado alguma coisa. Mas isso, se ele não quer acordar, eles fazem parte do armadilhas do mal. Apoio no mundo para fazer eles deram entregar no poder do mal. Eles ficam preocupando por isso do jeito de maneira essa. Se jeito fica, as pessoas ficam preocupadas com o feno e é um bosta mesmo. Às vezes nós foi mercado, tinha a idosa, eles tinham dor de cabeça e tortura. Então, às vezes levamos ela para ir aquele mercado lá do outro, porque ela não está se sentindo bem. E às vezes levamos ela porque ninguém ajudou ela. Vocês entenderam? Porque ninguém ajudou ela. Todo mundo quer faz parte do demônio. Eu estou falando sério. Por isso que o que acusou, né, as pessoas que não tá interessado. Eu só postei no maquinheiro, o leão atacou o maquineiro, foi grave. Ele tava respirando no ambulância lá, mas ele não conseguiu. É isso, vocês entenderam. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação para ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? A justiça, ele quer esconder a ciência. Ele não envolve muito o assunto. Por isso que eu falei que as pessoas são marcas 666 e isso. Só dominou no mundo, dramático assim. Nem quem acreditou todo é nessa assim, infelizmente, porque todo mundo quer alcançar as destruições. Qual é o ponto deles que eles querem alcançar? Por isso que eles tentam fazer os tipos maneiras maldadas, eliminar cada qualquer um. É isso. Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim,
Antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma. Isso é contratado. Todo mundo prisão, essas pessoas que não querem interessar a ciência assim, essas pessoas vão prisão. Prender essas pessoas totalmente, cara. Eu quero ver essas pessoas prisão. Por isso. Então, o pai tá pensando os discípulos que ele não interessa na vida da ciência. Por isso. Vocês viram o que aconteceu horrível e tal, maneiro tudo, e isso. Porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu... Não tem como. O ministro público será uma prisão. Não tem jeito. Esse ministro público será uma prisão. Vamos continuando. Tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Não pode. Isso aí é totalmente errado. Como que isso vale na vida da ciência? Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Enfim, gente. Infelizmente não deu mais nada certo no mundo. Continua piorando mais. E, gente, eu vou indo, sabe? Não fica com medo. Denuncia, porque cada momento traz isso. Denuncia o que ele fez com você. Cara, denuncia, mano. Comenta aí no vídeo. Você já salva o vídeo lá no mais do próximo. Falou então, gente. Eu não consigo falar muito bem sobre do vídeo. Tudo que nós fizemos toda na vida do inferno, fazer isso no mundo que está acontecendo. São muito cientes, as pessoas, bilhões, esses romanos estão na terra a pé. É muito difícil. Por que as pessoas estão querendo atacar a ciência? Às vezes somos sobreviventes no mundo. É isso.